bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui ao RH Business. Ana Paula aqui falando com vocês hoje. Nessa tarde trago mais um boletim aqui, mais um conteúdo importantíssimo, muito importante mesmo, para todos vocês beneficiários de algum programa social do governo. Ou você que ainda também não é beneficiário, mas está passando por um momento de dificuldade, de vulnerabilidade social, ou que não esteja passando, mas quer conhecer seus direitos, então fica ligado aqui comigo, se inscreva no canal, aqui embaixo, botão vermelho escrito inscreva-se, clicou, estará inscrito, e aí toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Aproveita e comenta aqui, quem já é inscrito do canal, vocês estão sendo notificados pelo YouTube, pessoal? Sim ou não? O YouTube, como que você tá tendo acesso aos nossos vídeos? Comenta aí que eu vi algumas reclamações de pessoas dizendo que tá inscrito e não tá recebendo os vídeos. Então, eu preciso saber se tem alguma coisa errada, até para notificar o YouTube, e vocês ajudam muito respondendo essas pesquisas, tá bom? Como que tá o clima aí na sua cidade? Como que tá os casos de Covid aí na sua cidade? Tá aumentando, tá diminuindo? Sentiu alguma diferença? Tem algum governador, algum prefeito fazendo lockdown? Sim ou não, pessoal? Vai comentando aí, que eu quero saber como que tá andando, até pra gente comparar os dados divulgados com a mídia, comparado com a realidade de vocês, que é quem traz a verdade pra gente, que é quem tá vivendo a real situação no país, né? Mas hoje eu quero trazer notícia boa também. Quero falar sobre benefícios, sobre programas, sobre ajudas financeiras que vocês podem ter por parte do governo e que vocês desconhecem. Então, hoje eu vou falar com a galera do Auxílio Brasil, vou falar também com a galera do Auxílio Emergencial e também trago mais duas outras notícias importantíssimas. Então, fiquem ligadinhos aqui com a gente. Bora lá começar o vídeo, senta o dedo no like e bora então para a primeira notícia. Obrigado, Ana. Vamos falar sobre essas notícias de hoje. Fique até o final para saber da notícia bombástica que separamos para você. Vamos começar falando de Auxílio Gás. Brasileiros em situação de vulnerabilidade podem receber o Auxílio Gás do governo federal. O programa assistencial oferece uma ajuda que equivale a 50% do preço médio de um botijão de gás de 13 kg. A ideia é que pessoas de baixa renda consigam comprar o produto, que subiu bastante de preço nos últimos meses. Para determinar o valor do Auxílio Gás, também conhecido como Vale Gás Nacional, o governo considera a estimativa de preço do gás de cozinha no país, medida pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. A partir desse dado que então é definido o quanto cada família receberá pelo benefício. O Auxílio Gás foi estabelecido em 2021 por meio da Lei nº 14.237. O benefício foi criado para ajudar os brasileiros em situação de vulnerabilidade, que são os que mais sofrem com a alta nos preços do botijão de gás. A ajuda, conforme as regras, é paga às famílias beneficiárias a cada 2 meses. Os requisitos para participar do programa incluem inscrição no Cadastro Único, CAD Único, e ter renda familiar per capita mensal de até meio salário mínimo, R$ 606. Também pode receber o recurso os cidadãos inscritos no Benefício de Prestação Continuada, BPC, ou na Renda Mensal Vitalícia, RMV. Mulheres responsáveis pela família, bem como aquelas que são vítimas de violência doméstica e estão sob medidas protetivas, possuem prioridade no recebimento do Vale Gás. O calendário de pagamento do Auxílio Gás acompanha as datas de repasses do Auxílio Brasil. Portanto, considerando que os depósitos acontecem bimestralmente, e o último aconteceu em abril, a próxima rodada do benefício será liberada somente no mês de junho. E as datas já estão disponíveis para consulta, cuja ordem segue o final do número de inscrição social, NS. Confira a seguir. Número final do benefício 1, 17 de junho. Número final do benefício 2, 20 de junho. Número final do benefício 3, 21 de junho. Número final do benefício 4, 22 de junho. Número final do benefício 5, 23 de junho. Número final do benefício 6, 24 de junho. Número final do benefício 7, 27 de junho. Número final do benefício 8, 28 de junho. Número final do benefício 9, 29 de junho. Número final do benefício 0, 30 de junho. Agora vamos falar de Auxílio Brasil. Nesta quarta-feira, 4, o Senado Federal deve votar a medida provisória que garante o piso de R$ 400 mensais para o Auxílio Brasil. Os deputados já aprovaram a MP no fim do mês passado. Criado em 2021 para substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil tinha um valor médio de R$ 224, segundo o Ministério da Cidadania. O governo, no entanto,
prometeu que o valor seria maior e editou uma MP para criar o benefício extraordinário e chegar aos R$ 400. Se aprovado pelos senadores, o texto vai trazer um impacto permanente de cerca de R$ 40 bilhões anuais para o orçamento, sem que haja nenhum tipo de compensação financeira, como, por exemplo, o corte de outros gastos ou o aumento de impostos, como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não teria tanto problema excluir esse gasto da regra de compensação apenas em 2022 ou em um período específico, porque aí é possível medir o impacto. Agora, quando você usa um tipo de justificativa para que o gasto permanente não tenha compensação, é claro que você enfraquece as regras fiscais, afirma Daniel Coure, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, IFI, órgão atrelado ao Senado. O economista afirma que a proposta de emenda à Constituição, PEC, dos precatórios, promulgada no fim do ano passado para viabilizar esse Auxílio Brasil de R$ 400, gera uma interpretação dúbia sobre a necessidade ou não de compensação desse novo gasto. O que vem prevalecendo, sobretudo no âmbito do Poder Executivo, é de que esse aumento não precisa ser compensado. Pode ser uma interpretação viável do ponto de vista jurídico, mas, do ponto de vista fiscal, não é a melhor, afirma Coure. O especialista em contas públicas também projeta uma pressão ainda maior no teto de gastos de 2023 e dos próximos anos, com os investimentos públicos sendo cada vez mais comprimidos. E alerta: tirar o Auxílio Brasil do teto seria mais uma mácula, na regra, com consequências para a credibilidade fiscal do país. Na semana passada, o G1 e Globo News mostraram que os especialistas em políticas sociais dizem que apenas mais dinheiro não é suficiente para acabar com a pobreza. A avaliação é de que o Brasil pode até gastar menos no combate à miséria, se conseguir focalizar melhor o benefício naqueles que mais precisam. Confira abaixo os principais trechos da entrevista com o novo diretor executivo da IF. Coure assumiu o cargo no fim de abril, no lugar do economista Felipe Salto, que agora é secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. Como avalia a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400 permanente? Esse é um assunto que mais cedo ou mais tarde iria aparecer. Hoje, o país paga um benefício total, somando o extraordinário, que alcança os R$ 400 por mês por família. E ele tem validade até 31 de dezembro deste ano. Era razoável imaginar que não haveria um recuo no valor, para R$ 215 ou R$ 220, que é o montante do auxílio normal, sem incluir parcela extraordinária. Seria uma redução muito grande da despesa e politicamente muito difícil de passar. E como fica o impacto fiscal do programa se não houver compensação financeira? A questão que se coloca é se esse impacto, de cerca de R$ 40 bilhões, do benefício extraordinário que pode se tornar permanente, deve ser compensado ou não. Aí entra a interpretação de um dispositivo que foi incluído na Constituição, fruto da PEC dos precatórios. É um dispositivo que gera, sim, uma interpretação dúbia, mas o que vem prevalecendo, sobretudo no âmbito do Poder Executivo, é que esse aumento não precisa ser compensado. Pode ser uma interpretação viável do ponto de vista jurídico, mas, do ponto de vista fiscal, não é a melhor. Não teria tanto problema excluir esse gasto da regra de compensação apenas em 2022 ou em um período específico, porque aí é possível medir o impacto. Agora, quando você usa um tipo de justificativa para que o gasto permanente não tenha compensação, é claro que você enfraquece as regras fiscais. E mesmo que o governo não compense esse novo gasto, ele terá de achar espaço dentro do teto. Ou seja, outra despesa vai ter de abrir espaço para que o executivo consiga encaixar tudo no teto de 2023 e dos anos seguintes. Então esse auxílio permanente de R$ 400 poderia inviabilizar o cumprimento do teto de gastos já em 2023? Para 2023, é possível que ainda seja viável o cumprimento do teto de gastos. Ainda estamos fazendo as projeções. O certo é, o Auxílio Brasil permanente gera uma pressão muito grande sobre o teto. Se não é inviável, é no mínimo, uma situação de muita pressão. Pressão sobre quais gastos? Sobre investimento, custeio da máquina e em outras políticas públicas na área de saúde e educação. Isso preocupa? A gente tem convivido muito mal com esse tipo de pressão até o momento. Desde 2017, quando o teto começou a incidir sobre as despesas, sempre que surge um momento de pressão, o teto acaba sendo o elo mais fraco. A gente acaba mudando a regra. Então, não seria de se estranhar que, para o ano que vem, ou até mesmo para este ano, já comece a ser discutida uma mudança da regra. O Auxílio Brasil tem hoje um orçamento anual de quase R$ 90 bilhões.
Excluir esse benefício do teto de gastos não seria o mesmo que acabar com a âncora fiscal do país? Esse é um ponto importante. A regra não precisa ser revogada para dizer que acabou, porque se ela não tem mais credibilidade nenhuma, ou se tudo quanto é despesa pode ser acomodado pela regra, ela perde a utilidade, ainda que ela esteja escrita na Constituição. Então, seria mais um tipo de mácula na regra, e que claro que teria impacto sobre a credibilidade da política fiscal. O governo avalia conceder um reajuste de 5% para os funcionários públicos do Executivo Federal. Mais uma pressão pelo lado da despesa. É natural que haja uma discussão sobre reajuste salarial, já que a maior parte das carreiras está com as remunerações defasadas. Essa pressão existe e é crescente. Agora, há um ponto interessante nessa história, porque as carreiras, em geral, querem a recomposição da inflação. Mas eu lembro que o congelamento de salários em 2020 e 2021 fez parte de um esforço para se combater a pandemia e direcionar recursos para a saúde. Vale lembrar que o servidor público já tem um privilégio na comparação com o setor privado, que é uma certa estabilidade no cargo. Então, a partir do momento que você quer a recomposição dessa inflação de 2020 e 2021, é como se você reduzisse ou eliminasse a contribuição que os servidores deram nesse período. Todos os estados já concederam ou pretendem dar reajustes aos servidores públicos e muitos governadores justificaram esses aumentos pelo fato de a arrecadação estar alta. Existe o risco de eles estarem contratando uma crise fiscal no médio e longo prazos? Seguramente alguns governadores estão. Tende a analisar caso a caso, mas, se para a concessão de reajuste há como fonte uma arrecadação que não é permanente, eles estão criando um problema para o futuro. A discussão que pode haver é se o ganho de arrecadação é estrutural. É possível que haja um ganho estrutural, mas certamente parte do desempenho das receitas em 2021 e 2022 é atribuída à inflação. É um mau motivo para se comemorar um ganho fiscal. No plano federal, o governo anunciou uma série de cortes de impostos. Mas como ficam as contas públicas no ano que vem, com a despesa obrigatória corrigida por uma inflação muito alta? O novo governo corre o risco de ter de aumentar esses tributos para dar conta desses gastos maiores? Certamente. Em geral, a inflação de um ano impacta as despesas do ano seguinte. Boa parte do gasto está ligado à previdência e aos gastos sociais. Esses gastos são reajustados pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do ano anterior. Em 2022, o governo tem espaço dentro da sua meta de resultado primário para fazer medidas do lado da receita. Agora, para 2023, pode ser que o governo tenha de reverter parte dessas medidas. E sempre há um custo político muito grande associado à reversão de qualquer subsídio tributário concedido. E nesse cenário, com teto e despesas pressionados, como ficam os investimentos públicos? O investimento público está em um patamar extremamente baixo, que não dá conta nem de compensar a depreciação do patrimônio. É como se a gente tivesse um investimento negativo. O que a gente investe não consegue nem compensar essa depreciação. É uma realidade dos últimos anos. Para 2023, o cenário, até do governo, por meio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, está mostrando um nível de gastos discricionários, que é onde se encaixam esses investimentos, muito baixo. É claro que a gente sempre espera uma complementariedade do investimento privado, mas temos um déficit muito grande em infraestrutura. É inimaginável resolver o nosso problema só com investimento privado. Falando em investimentos, nos últimos anos houve um crescimento muito grande das emendas parlamentares. Como você avalia esse movimento, que tem sido puxado pelas emendas de relator, aquelas ligadas ao chamado orçamento secreto? Há, pelo menos, dois aspectos a serem considerados na questão das emendas. O primeiro é a transparência. É natural que o Poder Legislativo participe da decisão do orçamento, e ele vem ganhando relevância nos últimos anos. Mas é necessário que a sociedade saiba onde estão sendo gastos os recursos direcionados, se estão indo para investimentos novos, investimentos em andamento, se estão seguindo algum tipo de priorização do gasto. E aí eu entro num segundo fator. O que está acontecendo é uma fragmentação da decisão do orçamento. Há uma fragmentação do poder decisório, não há uma orientação estratégica em cima daquilo que é gasto. Há uma concentração de um volume muito grande de recursos na mão de um parlamentar, que é o relator do orçamento. Do ponto de vista econômico, não é bom que haja essa fragmentação. Há dois problemas, portanto. Um é garantir que haja transparência, e o outro é garantir que haja algum tipo de estratégia na aplicação desses recursos. Não é o que está acontecendo. Por fim,
Vamos falar de auxílio emergencial. O auxílio emergencial retroativo deve ser concedido em maio para os pais solteiros chefes de família monoparental que não receberam os valores em janeiro. Cerca de 459 mil pessoas ainda devem ter acesso à parcela. Para verificar se tem direito às informações, basta acessar o site da Dataprev, opção 1 ou opção 2, e informar o nome completo, número do CPF, data de nascimento e nome completo da mãe, caso saiba. Auxílio emergencial em 2022. Os pais solteiros não receberam as parcelas dobradas durante a vigência do auxílio emergencial, devido a um veto do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, só as mães solteiras chefes de família monoparental tiveram acesso ao benefício de R$ 1.200. No entanto, o Congresso Nacional conseguiu derrubar esse veto, possibilitando os pagamentos atuais. O pagamento só está sendo realizado aos homens chefes de família monoparental que receberam ao menos uma das 5 primeiras parcelas concedidas pelo programa entre os meses de abril e agosto de 2020. Além disso, o Ministério da Cidadania verifica algumas informações para disponibilizar os valores, tais como: se o chefe de família que recebeu o benefício não tem cônjuge ou companheira, se há pelo menos uma pessoa menor de 18 anos na família, se não houve pagamento de cota dupla, R$ 1.200 para outra pessoa, mãe solo, do mesmo grupo familiar. No que se refere ao valor do benefício retroativo, varia conforme o mês de aprovação do benefício do programa, entre os meses de abril e agosto de 2020. Veja os valores. Recebeu as 5 primeiras parcelas, R$ 3.000. Começou a receber em maio, R$ 2.400. Começou a receber em junho, R$ 1.800. Começou a receber em julho, R$ 1.200. Começou a receber em agosto, R$ 600. Quem recebe a parcela retroativa do auxílio emergencial? Para receber os valores é preciso corresponder aos seguintes critérios: ser chefe de família monoparental, estar inscrito no CadÚnico até o dia 2 de abril de 2020, ter efetuado o cadastro do auxílio emergencial através das plataformas digitais até o dia 2 de julho de 2020, prazo final para ter feito a inscrição no programa, estar cadastrado como responsável familiar, ter recebido cota simples do auxílio emergencial, ter na família ao menos uma pessoa menor de 18 anos de idade. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.